Cilindro circular. Tomemos dois planos paralelos, um círculo contido num dos planos e um círculo idêntico contido no outro plano, uma reta que passa pelo centro de ambos os círculos, essa reta é chamada eixo do cilindro, e agora façamos a ligação dos infinitos pontos de um dos círculos com os infinitos pontos do outro círculo. Mas essas ligações devem ser todas segmentos de reta paralelos ao eixo. Esse é o cilindro circular. Aí no desenho vocês podem perceber a diferença entre os dois cilindros, né? Então o cilindro reto, ele tem a geratriz, aqui ó, a parede, né? Perpendicular à base. E o cilindro oblíquo, então, vai ter essa geratriz aqui com um ângulo diferente de 90 graus em relação à base, tá? Mas em ambos, seja o cilindro reto ou o cilindro oblíquo, em ambos as bases ali são paralelas entre si. Vamos então aos elementos do cilindro. Pessoal, essa reta que passa aqui, ó, exatamente pelo centro da base superior e o centro da base inferior, estou traçando ela agora aqui, ó, esse é o chamado eixo do cilindro. Para efeitos de diálogo aqui, eu vou tirar a palavra circular da jogada, tá? Então, quando a gente estiver falando em cilindro, automaticamente subentende-se que a base é circular, ok? Eu não vou ficar falando o cilindro circular. Por definição, falou sim em cilindro, a base é circular. Atenção à peça chamada geratriz. A gente tem aqui na circunferência da base superior e um ponto na circunferência da base inferior. Esse segmento amarelo que eu estou traçando aí é a chamada geratriz. Vai ser designada pela letra G. Então, geratriz são os infinitos segmentos de reta que formam a parede lateral do sólido, ou seja, formam a face lateral do nosso sólido. E esses segmentos aí chamados geratrizes, eles são paralelos ao eixo do cilindro. Claro que nas bases, seja a base inferior ou seja a base superior, a gente tem o raio. Vamos destacar ele aqui com uma corzinha, vamos fazer ele cor de rosa. Tá aí o raio R. Então, R é raio. E muitas vezes vocês vão ver o problema aí falando em diâmetro. Mas nos interessa sempre o raio, né? Falou em diâmetro, o raio é a metade do diâmetro, certo? Por que nos interessa o raio? Por causa das fórmulas da base, né? Se a base é um círculo, a gente já sabe as fórmulas do círculo, né? São duas essas fórmulas. A primeira, comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. E a segunda é a área do círculo, então a área da base dada por πr ao quadrado, π vezes raio ao quadrado. Sempre lembrando, né, pessoal, que o valor aproximado de π, se for necessário aproximar, 3,14. E uma peça fundamental no cilindro que é a altura, ok? Eu vou estender aqui, eu vou fazer a continuação aqui do raio aqui na base e agora eu vou puxar a altura. Olhem, eu vou deixar um cara aqui posicionado aqui em cima, ó. Vamos dizer que ele está na pontinha do cilindro aqui e se ele vai se jogar, se ele vai cair, esta é a altura até o chão. Perfeito? Então, nesse caso aqui, para determinar essa altura, a gente poderia talvez ter que usar o ângulo de inclinação para fazer um seno, um cosseno ou uma tangente. Ou até mesmo usar fazendo aí um Pitágoras, né? E aí, claro, lançando mão da geratriz do cilindro, né? Cilindro circular reto. Esse é o sólido principal aqui dentro desse capítulo, tá, pessoal? Olha a geratriz e a altura. É a mesma coisa, certo? Então, no cilindro circular reto, a gente tem essa característica aí, de que a geratriz e a altura são idênticas. Vamos puxar o raio da base, R aqui embaixo, né? Sempre muito importante essa peça. E atenção a esse retângulo aqui, ó. Eu vou ligar esse segmento aqui, que é a altura do cilindro, né? Ele está ligando, ele é um segmento que faz parte do eixo do cilindro, correto? Lá em cima a gente também poderia traçar o raio R. E reparem nesse retângulo, então, ó, que está dentro do cilindro, tá? Esse é o chamado retângulo gerador. Por que ele é o retângulo gerador? Imaginem ali o eixo, certo? E aí a gente vai pegar esse retângulo e fazer um giro nele. Faça um giro de 360 graus. É isso que forma o cilindro, tá? Então, se a gente pegar um livro, por exemplo, né?
põe o livro assim na vertical e gira ele sobre a tua mesa, tendo como eixo um dos lados aqui, ó. Vocês vão enxergar nesse movimento aqui, o livro de vocês vai fazer um círculo aqui na mesa, né? Exatamente esse é o cilindro circular reto. Basta tu pegares um retângulo e tomar como eixo um dos lados desse retângulo. Faz o giro 360 graus, né? E aí tu terás o cilindro circular reto. Tá legal? Então registrem aí, esse é o chamado retângulo gerador. Aí está então o retângulo gerador destacado, né? Reparem, numa das laterais a gente tem a geratriz ou a altura, né? E na base inferior e superior a gente tem o raio desse cilindro, perfeito? Então, como o cilindro é formado como o cilindro circular reto é formado pela rotação, pela revolução desse retângulo gerador, esse cilindro é também chamado cilindro de revolução. Um cilindro de revolução, com o qual vocês vão se deparar logo mais, é o cilindro equilátero. Pessoal, equilátero vem da geometria plana, lados iguais, né? Para desenhar o cilindro equilátero, vocês visualizem sempre um quadrado. Então façam o desenho do quadrado primeiramente, ó. 4 lados iguais, né? E depois completem aqui com a base superior e a base inferior, ó. Assim vocês enxergam o cilindro, ok? Bom, por ser um quadrado, então, o que vai acontecer? Olhem o raio da base R que eu já destaquei. O que eu vou ter aqui na geratriz, ou na altura desse sólido? Obviamente, 2 raios, certo? Porque aqui eu poderia puxar o raio também, né? E aí vocês vão enxergar o quadrado ali de lado 2R, ok? Então a gente diz assim que num cilindro equilátero, a altura ou a geratriz é igual ao diâmetro da base. Tá? Esse é o grande detalhe aqui. Secção meridiana, meu povo. Falou em secção aqui na geometria espacial, né? Secção é um corte, né? Vai sempre gerar uma figura da geometria plana, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um cilindro e seccionar ele paralelamente à base, eu faço uma secção. Essa secção será um círculo, exatamente idêntico ao da base, ok? Agora, a secção meridiana, pessoal, aí eu vou pegar um cilindro e cortar ele aqui, ó, na vertical, certo? Passando pelo diâmetro. Eu tenho que pegar o diâmetro, ó. Então eu tenho um cilindro qualquer aí, fiz um corte vertical e peguei o diâmetro. Isso que eu estou destacando aqui, ó, que está lá dentro do cilindro, né, esse retângulo aí, é a chamada secção meridiana, ok? Eu vou fazer um outro desenho aqui do lado que vai ficar mais claro, eu acho, essa visualização. Reparem. Vejam os raios da base aqui, ó. Raio, raio, é o diâmetro, né? Aqui em cima, ó, na base superior foi feito o corte, gerou raio, mais raio, diâmetro, né? E a secção meridiana, então, é esse grande retângulo aí, ó. Tá? Eu peguei o cilindro. O cilindro pode ser oblíquo também, tá? Mas a gente está bem interessado no cilindro reto aqui. Então, a secção meridiana num cilindro reto será esse retângulo que vocês estão enxergando aí. Só reparem aqui na altura, aqui na lateral, né? Que também é a geratriz. Tá? E se for solicitado, por exemplo, a área da secção meridiana, vocês só vão ter o trabalho de fazer o cálculo da área desse retângulo aí, né? Só reparem sempre que a secção meridiana, ela corta exatamente no centro da base inferior e da base superior, ou seja, ela pega o diâmetro. Vou até trocar a cor aqui, ó, para destacar o diâmetro. Tá vendo rosa aí? 2 raios, perfeito? Diâmetro aqui embaixo também. Essa é a secção meridiana. Área lateral ou superfície lateral. Pessoal, estamos falando do cilindro reto, tá? Imaginem uma folha aí, ó. Aqui vocês têm um cilindro, mas tá sem as bases, né? A gente sempre tem que pensar no cilindro com a base superior e a base inferior, aqueles círculos fechando ali, tá? Então o que acontece quando a gente abre? Faz um corte aqui ao longo da geratriz, ó, e abre esse cilindro. Isso é a planificação da superfície lateral, porque aqui em cima vocês vão ter um círculo, que é a base superior, e aqui embaixo outro círculo como base inferior. Ó, vamos voltar para o cilindro, né? Aqui um círculo, tu vai dobrar ele, vai fechar aqui um círculo na base superior, tá? Essa é a ideia. Então reparem que para calcular a superfície lateral é uma barbada, porque a gente vai ter um retângulo, e a gente já nasceu sabendo fazer a área de retângulo, não é não? Vem comigo aqui no desenho. Reparem o retângulo aí que eu fiz, que indica a área lateral, né? Aqui embaixo, então, a gente poderia fazer um desenho assim, representando a base inferior, né? Um círculo ali embaixo, olha o raio desse círculo. E reparem aqui na linha amarela, ó.
essa linha amarela aqui vai envolver toda essa base. Logo, o comprimento dessa linha amarela é o comprimento da circunferência da base, 2πr. Perfeito? O mesmo acontecendo lá em cima, né, com a base superior. Tá? Vai envolver isso. E aí, nesse desenho, vocês têm exatamente a planificação de um cilindro circular reto. E assim a gente conclui a fórmula da área lateral. 2πr, que é a base desse retângulo, vezes a altura, né? Ou geratriz, ok? Registra aí, então, fórmula da área lateral. Eu diria assim, ó, que a única fórmula nova aqui que a gente tem que lembrar é essa aí da área lateral, ok? Anotou? 2πrh. Bom, e se a pergunta for área total, pessoal? Aí é fácil, né? A área total é o quê? É essa área lateral mais 2 vezes a área da base. A área da base todo mundo já sabe fazer, né? Tá aqui a base, ó. Escrevamos, a área da base vale πr ao quadrado, né? Porque a base é um círculo. Então, escrever uma fórmula para a área total não é necessário, né? A gente constrói isso logicamente, visualmente falando, né? Até porque tem que cuidar, determinado problema pode trazer um cilindro sem a base superior, por exemplo. Né? Daí manda tu fazer o cálculo da área total, tu não vai ter 2 áreas de base. Se ele só tem a inferior, é um único círculo, tá? E finalmente o cálculo do volume do cilindro. Pessoal, aí não é novidade, tá? A gente está calculando o volume de sólidos aí há um bom tempo, né? A gente já falou do princípio de Cavalieri, então esse mesmo princípio ele é utilizado aqui e a gente tem no cálculo do volume o produto área da base pela altura. Afinal de contas, né, o cilindro é um empilhamento de infinitos círculos, vamos pensar assim, né, até uma determinada altura. E pessoal, não importa se esse cilindro é reto ou oblíquo, tá? O volume dele vai seguir sempre essa linha, o produto da área da base pela altura. A única coisa, se ele for oblíquo, né, tem aquele lance de altura aqui, né, aquele desenho que eu fiz antes, né? Um carinha ali que vai fazer um salto, né? Essa altura acaba ficando desenhada assim fora do cilindro, né? Mas o cálculo do volume é padrão para cilindro reto ou oblíquo. Área da base vezes altura. É isso aí, meu povo. Esse foi o cilindro. Vamos agora na sequência de exercício. Vá lá!